Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. O Grêmio já está em São Paulo. O Tricolor enfrenta o Bragantino amanhã às 4 da tarde. Vamos ver a lista de relacionados do Tricolor. Tá na tua tela, já a gente vai acompanhar a partir de agora. Olha só, os goleiros Marquezin e Cabral foram levados pelo técnico Renato Portaluppi, além dos laterais João Pedro, Reinaldo, Mike e Igor Serrote. Lembrando que o Fábio está entregue ao departamento médico, sofreu uma lesão grau 1B, então o jogador fica um tempinho ainda no departamento. Os zagueiros Jeromel, Rodrigo Eli, Gemerson, Natan e Rodrigo Caio. Lembrando que Kahneman e Gustavo Martins estão suspensos, então não poderiam enfrentar o Bragantino nesse jogo, nesse domingo no caso. Então o Grêmio deverá ter uma provável equipe ali tendo um dos zagueiros que estão voltando de lesão, no caso o Gemerson ou o Rodrigo Eli. Eu ainda aposto no Rodrigo Eli, porque o Rodrigo Eli treinou durante toda a semana normalmente, o Gemerson não treinou na quinta-feira, então eu apostaria aí no Rodrigo Eli ao lado do Natan Felipe, mas a gente vai ver isso, claro, uma hora antes da partida na escalação. O Renato ainda mandou lá para São Paulo os volantes Vidiaçante, Dodi, Pepe e Ronald, além dos meias Monsalve, Cristaldo, Natan Pescador e o Edenilson. E os atacantes Soteldo, Bright White, Diego Costa, Aravena e Arezzo. Estes são os relacionados do Tricolor que estarão amanhã na partida contra o Bragantino. O Grêmio buscando essa vitória contra o Bragantino, a primeira vitória lá no Nabi Abichedi. O Grêmio nunca venceu por lá, já fazem 3 confrontos que o Grêmio não consegue vencer o Bragantino. Um adversário direto nessa nossa busca por sair o quanto antes, né, dessa zona perigosa, se livrar da zona de rebaixamento o mais rápido possível e, quem sabe, por que não, sonhando numa possibilidade até de pegar uma pré-Libertadores. Gente, olha só, a situação do Grêmio ela é complicada para o jogo de amanhã, porque se o Grêmio não vencer o Bragantino e o Corinthians vencer daqui a pouquinho o Botafogo, o Grêmio fica na beirinha ali da zona de rebaixamento, tá? O Grêmio fica quase caindo para a zona de rebaixamento. O Corinthians vence, vai no caso, a 28 pontos, empurra o Fluminense, que tem 27. O Grêmio, pelos critérios, ali tem 27, mas está à frente do Fluminense. Então o Fluminense estaria dentro da zona, o Grêmio estaria fora por conta dos critérios, mas se o Fluminense chega a pontuar contra o Juventude aqui em Caxias e o Grêmio não consegue vencer o Bragantino, chega até a perder para o Bragantino, no pior dos cenários, o Grêmio entra, o Fluminense passa e o Corinthians teria passado também. Um resultado ruim que já aconteceu nessa tarde de sábado. O Vitória venceu o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E o Vitória já chegou a 25 pontos. O Vitória chegou a 25, passou o Corinthians, só que o Vitória já jogou. E o Vitória também acaba emparelhando ali com o Grêmio, que tem 27. Ou seja, tá todo mundo pontuando na zona de baixo até o momento e o Grêmio precisa pontuar também para não se complicar. Diogo, me diz um provável time para esse jogo, então. A gente não deve ter novidades de time, né, gente? O Renato ele deve manter o esboço de time que a gente já vinha tendo antes da parada para a data FIFA, com o Marquezin, com o João Pedro, Rodrigo Eli. E aí fica a dúvida se vai o Natan Felipe ou o Gemerson, com o Reinaldo, tendo o Dodi, Vidiaçante, o Monsalve e o Cristaldo, né, os nossos 2 meias, e lá na frente o Soteldo e o Bright White, Soteldo e Vidiaçante, no caso, voltando das suas seleções. Beleza? Esse é o provável time, então, para o jogo de amanhã, às 4 da tarde. Partida essa que deve ter a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio, assistido pelo Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná, do Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio também. O quarto árbitro é o Luciano da Silva Miranda, filho do Ceará, e o VAR fica por conta do Carlos Eduardo Nunes Braga. O Bragantino também vem cheio de desfalques, tá? O provável Bragantino tem o Cleiton, o Andrés Hurtado, o Pedro Henrique, o Eduardo e o Douglas Mendes, o Jadson, o Raul ou o Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista, tá? Além do Mosquera, do Eduardo Sacha, esse mesmo Eduardo Sacha aí, que teve bem pouco tempo aqui no rival, e o Vitinho. O técnico é o Pedro Caixinha, que é muito pedido pelo torcedor gremista aqui no Grêmio numa uma possível, né, saída do Renato. Até nós vamos falar isso em vídeos mais próximos aqui no nosso canal. Mas
Pedro Caixinha, que é muito pedido pelo torcedor gremista, amanhã enfrenta o Grêmio, então, lá em São Paulo. Os desfalques do Bragantino, para vocês terem uma noção: Lucão, Natan Mendes, Juninho Capixaba lesionados, Lincoln suspenso e o Eric Ramírez em transição física. Gurizada, outro ponto que eu trazer para vocês aqui, vocês notaram que na nossa lista de relacionados o Pavon não viajou. O Pavon, ele está se recuperando já, ele está praticamente 100%, mas ainda não está 100%. Então, por isso que ele não foi relacionado. O Grêmio quer ter toda a segurança com o Pavon para ele não acabar agravando esse tempo, no caso, né, que ele tá ficando de fora. Outro que ficou de fora também, Natan Fernandes. Notaram que o Natan não foi? O Natan, durante a semana, na partida da Copa FGF, que o Grêmio colocou, inclusive o Diego, colocou o Rodrigo Caio, o Gustavo Martins para ganhar ritmo de jogo, o Natan, ele acabou levando ali, recebendo uma pancada no joelho, e ele acabou ficando com dores, a região tá inchada, então o Grêmio preferiu, no caso, deixar o Natan de molho em Porto Alegre. O Natan não tem lesão, os exames não constataram lesão no Natan, mas o Grêmio preferiu deixar o guri de fora do jogo, então, de amanhã, tá? Gurizada, vamos falar sobre um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês. Informação do Caliel Dornelles agora há pouquinho, e é uma informação que ela vai mexer com o torcedor, tá? Eu tenho certeza. Nós vamos falar de Keylor Navas, goleiro, 37 anos. Durante a semana nós tivemos a informação de que ele foi oferecido ao Grêmio. E agora o Caliel, ele traz uma informação completando aquela que ele já havia trazido, de que parece que a coisa passou um pouquinho, tá? Foi um pouquinho além. Primeiro, vamos lá, deixa eu te explicar. O Navas foi oferecido ao Grêmio e o presidente Alberto Guerra não viu a necessidade do Grêmio contratar um goleiro. O presidente Alberto Guerra não vê essa necessidade, mas passou o Navas para o CDD para ter aquela análise, para ter aquela fichada. E o CDD, opa, ok, beleza. O que foi feito agora? O Grêmio avançou para saber como seriam essas possíveis negociações, né? O Grêmio avançou na conversa com o Navas para poder entender um possível negócio ali, quem sabe. O que o Grêmio ouviu? 700 de salário, 2 anos de contrato, no mínimo, que foi aquela mesma pedida inicial que a gente já tinha conversado, mais 200 mil em luvas, 200 mil dólares. Bom, isso aqui deu uma assustada. 200 mil dólares? Não, peraí, aí é muita grana. Os caras baixaram o valor. 145 mil dólares. Diogo, quanto é que é 145 mil dólares? Na cotação atual, 806 mil reais. Vamos arredondar com encargos, juros, isso, aquilo, aquela situação toda. 1 milhão. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais em luvas, mais 700 mil em salário, no mínimo, que era aquele primeiro oferecimento. Eu preciso te trazer a informação completa. Não há proposta. O Grêmio não fez proposta pelo Navas. O Grêmio avançou para ouvir como seria um possível negócio. O presidente Alberto Guerra não é um entusiasta nessa questão de trazer o Navas. Ele entregou o nome ao CDD para fazer uma análise e ver como seria essa possibilidade de contratação, essa possibilidade de negociação, mas não há algo a mais para te dizer, não, o Grêmio está contratando, o Grêmio vai contratar, o Grêmio está avançando. Não, o Grêmio quis saber informações. Teve um interesse na história, teve um interesse. Teve o oferecimento, teve um interesse. Existe vamos dizer assim, uma vontade do jogador de atuar no Brasil, ele gostaria, é um mercado que o interessa, não é algo tipo o Aboubakar. Quando o Grêmio foi atrás do Aboubakar, o que a gente sabia? Não, o Aboubakar não quer jogar no Brasil, não quer. No caso do Navas, não. No caso do Navas, a gente sabe que o jogador, ele tem aí vamos lá, ele cai pro lado do Brasil. Se acontecer uma coisa aqui, ele vem para cá. Enfim, é a informação do Caliel que eu tô te trazendo completinha aqui. E quem sabe vai ver quem acha que pode ser um cara para resolver o problema do gol do tricolor. Keylor Navas, 37 anos, livre no mercado, então poderia jogar normalmente, é uma possibilidade. E aí, te serve o Navas ou não? E o time para amanhã, como é que vai ser o teu placar? Eu acho que a gente vai acabar com essa seca aí contra o Bragantino. Vamos ganhar nossa primeira vitória lá em São Paulo, 1-0, goleada, 3 pontinhos. Nos afastamos dessa zona de rebaixamento um pouquinho e começamos a sonhar, quem sabe, até com uma Libertadores aí. Quem sabe. Eu vou sonhar, eu vou escolher sonhar. Mas vamos acompanhar.
Técnico Alexandre Mendes amanhã na beira do gramado, hein? Que momento. Renato ficou em Porto Alegre. Grande abraço, até a próxima. Tchau.